que não se intimida com nada e nunca para. Nós somos o agro, uma homenagem da Seva a todos os trabalhadores que fazem do agro um motor que nunca para. Boa tarde, vamos dar início ao nosso Café com Informação. Sejam todos bem-vindos à estreia da Agrotech, um programa criado pela SUVAP e a SENG, com foco em você, produtor, que terá acesso a informações importantes e atuais sobre o mundo do agronegócio e da suinocultura. A Agrotech de hoje é apresentada por nós da equipe Seva e será conduzida pelo gerente técnico da Seva Saúde Animal, William Costa, com a participação mais que especial do nosso amigo querido Alvimar Jales, médico veterinário e consultor da ASENG. Antes de começarmos, só um lembrete importante: esse vídeo está disponível no site, estará disponível a versão completa no YouTube da Seva. Uma boa participação a todos e muito obrigada. Gostaria que todos fizessem algumas perguntas também pelo canal do YouTube. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, audiência da Suinocultura. Boa tarde, audiência da TV Educar. Vamos fazer um bate-papo aqui com enfoque técnico, aproveitando os conhecimentos e as informações do Dr. William, para a gente falar de PCV2, né? Circovírus e todo o seu contexto, ocorrências, programas de controle, efeitos. Então nós vamos começar aqui, William. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Conta pra gente, por favor, William, qual que é a situação atual do PCV2 no campo e como é que estão com as infecções relacionadas que andam junto com ele hoje? Bom, aparentemente a gente tem uma certa tranquilidade em relação ao PCV2. Nós que vivemos o PCV2 de 2004, com síndrome de refluxagem grave, mortalidade alta, nós passamos hoje por um período em que isso não acontece mais com tanta frequência. Isso dá uma falsa tranquilidade, porque na verdade a infecção economicamente continua muito importante. E ela participa, a infecção do PCV2 participa de um complexo de doenças e, além disso, ela se confunde com determinadas doenças. Isso traz um complicador. Isso que a gente vai mostrar um pouco disso, como entender esse processo que já não é tão claro como no passado a síndrome de refluxagem, e como diferenciar isso e entender qual a participação em cada um dos rebanhos. Ok, William. Vamos pegar esse gancho que você falou aí, né? Nós que vivemos o aparecimento e a expansão do PCV2. Você poderia fazer um comparativo para nós, assim, de como era em 2004 e como está agora em 2020? Perdão, se puder projetar o slide, por favor. A gente pode ver aí no slide, a gente tinha em 2004 essa característica de 63, 75 dias, 63, 75 dias como um período típico, onde a doença acontecia a partir do momento em que se tinha uma baixa de imunidade, a quantidade de vírus aumentava e a síndrome de refluxagem era típica. Então a gente tinha basicamente nesse período duas doenças, síndrome de refluxagem multissistêmica e quando o animal conseguia passar essa fase aqui de mais ou menos 10 semanas, de idade de 70 dias, ele podia apresentar a síndrome de nefropatia. Então eram essas duas doenças que aconteciam aí nesse período. Com o tempo, como toda doença evolui, com o tempo a imunidade do rebanho cresceu, o vírus também se modificou, isso sempre há uma modificação. A doença, então, ela tomou um aspecto mais tardio na maioria das vezes. Aqui nós temos um destaque aqui, 20
até 20 semanas de idade, ou seja, 140 dias de idade, e também ela assumiu um aspecto mais crônico e subclínico. E a partir de então ela passou a ter o nome de, não uma doença, mas um grupo de doenças que são chamadas de doenças relacionadas ao circovírus. O que na sigla em inglês dá doenças associadas, PCVAD, doenças associadas ao circovírus, ao PCV2. Então, nós temos então uma infecção subclínica, muito importante, e outras 5 apresentações clínicas, que são a síndrome de refugagem, continua sendo importante, doença respiratória causada por circovírus, doenças entéricas causadas por circovírus, doença reprodutiva e a síndrome de dermatite e nefropatia. Então, o que era uma doença, síndrome de refugagem, com uma possível síndrome de nefropatia, hoje nós temos 6 possíveis apresentações. Entendi. Então, William, pelo que você está nos explicando, nós saímos de um contexto onde que era uma doença de leitões e com sintomas clínicos bastante evidentes, muito importantes, né? E que não se tinha dúvida quando ela estava presente, para um contexto atual que ela está mais, não está tão evidente, mas continua trazendo os impactos, né? Com essa mudança, o que eu gostaria de te perguntar é isso. Com esta mudança de apresentação, se é que a gente pode usar essa palavra, como é que fica a questão do diagnóstico? Eles se alteraram, né? Quais são os procedimentos atuais para se fazer o diagnóstico? Bom, nós tivemos uma desvantagem e algumas vantagens. A desvantagem é que ficou mais complicado. Realmente, uma infecção subclínica, como o próprio nome diz, clinicamente não se apresenta. Além disso, ela se fundiu. Você tem doença respiratória por circovírus, que faz parte do complexo de doença respiratória. Você tem doença entérica por circovírus, que faz parte de um complexo de doença entérica. Então, é preciso não só detectar os circovírus. Essa pergunta, ela nem cabe mais, essa pergunta. Toda granja tem circovírus. Okay. Então, a pergunta, o animal está infectado com circovírus? Essa não é a pergunta é qual a importância do circovírus nesse sistema? Ele está causando doença? Que ele está lá, eu sei. Qualquer granja tem circovírus. Eu sei que, sem sair dessa sala aqui, eu sei que todas as granjas estão infectadas. Isso a gente passa a ter a necessidade de um diagnóstico mais elaborado. A vantagem é que a gente tem as ferramentas. Entendi. Então, vamos dizer, pelo que você está trazendo para nós, apesar a doença se complicou na sua forma de apresentar, né? Tornou-se um pouco mais misturada com outras infecções concorrentes e mais difícil de ser percebida como era antigamente, mas então o caminho aqui é realmente usar ferramentas de diagnóstico. Conta pra gente então um pouco quais são os testes de laboratório que devem ser feitos, né? O que se coleta, como proceder? Bom, a grande questão aí a partir de sabendo que o circovírus está presente, é quantificar o circovírus. E essa é uma ferramenta que a gente não tinha no passado. Então, quando a gente poderiam colocar o slide, por favor? Eu não imagino que todo mundo vai prestar atenção em cada um desses detalhes, mas existe um detalhe muito claro, muito importante aqui embaixo, que são 2 caminhos. Um caminho, a quantidade de circovírus é baixa. Esse que eu estou apontando aqui, a quantidade é baixa. Quando isso acontece, a doença é subclínica. Ou a quantidade de circovírus é moderada ou alta. Nesse caso, a doença é clínica grave. Então, a quantificação passou a ser a raiz da questão. Eu vou determinar a importância do circovírus a partir da quantificação. E nós temos, então, um padrão. Qual é o padrão? Você tem o estudo clínico, que às vezes não é suficiente, ou normalmente não é suficiente, porque nem sempre tem sinal clínico, mas os exames apresentando as lesões histopatológicas e a identificação e a quantificação do circovírus.
Então, o exame não é mais aquela questão clínica visual, ele tem que ter um processo onde você parte das observações clínicas na grande e vai até o processo de quantificação. Os materiais são os mais diversos, tem listado aí, o linfonodo, baço, rim, depende do que se pretende, e esses que estão em destaque aqui são os principais testes disponíveis. Circovírus, a imunistoquímica e o PCR quantitativo. Felizmente, como eu disse, isso está disponível. Nós temos bons laboratórios realizam esses testes, e a gente tem então a condição de ter essa quantificação. O que acontece muitas vezes no campo é que não se chega a esse nível. Uma conclusão um pouco apressada, vamos dizer assim, não se chega a esse nível. E outra questão importante, se puder voltar novamente nos slides, é que isso é uma tabela enorme que está aí, apenas para dizer e alertar os colegas que a gente tem que ter acesso a esses padrões para utilizar quando precisa. Eu costumo dizer que só o patologista lembra cada uma daquelas lesões. Ok. Mas eu vou receber um diagnóstico de histopatologia. E eu preciso ter o padrão de histopatologia aqui. E a quantificação, feita pelo PCR. Então, essa que é a grande questão. Porque hoje, nesse processo, a gente tem que ter a determinação da presença, que muitas vezes é simplesmente perda de peso, como está colocado aqui no slide, perda de peso, às vezes é doença respiratória, às vezes é doença entérica, não há uma definição de quadro clínico típico. A presença das lesões microscópicas, aí vai a patologia, como diz, e a detecção do circovírus, a quantificação do circovírus, para fechar, então, o processo de diagnóstico. Entendi. Então, William, você está nos dizendo que a circovírus ele se tornou, ele está completamente disseminado pelas suinoculturas, né? Ele não tem mais apresentações clínicas clássicas, mas ele está lá. E você nos disse que a quantidade de circovírus é um fator muito importante para ser buscado pelo suinocultor, pelo técnico, pelo veterinário. Você está nos dizendo que a gente não pode tratar o circovírus no golpe de vista, vamos dizer assim, né? A gente dá uma olhada e ver, não, será que sim, será como está? Nós que que pegamos 2004, quando a síndrome de refugagem era o grande problema e era muito evidente, e a gente corre o risco de cair nessa armadilha, de fazer aquela relação direta, refugou é circovírus. E essa é uma relação perigosa, dado o complexo que a gente tem hoje. Entendi. Então, ou seja, a gente tem, uma das mensagens desse bate-papo é realmente estimular para buscar a quantificação do circovírus nas propriedades como medida de comprometimento ou de prejuízo que ele possa trazer. Sim. É isso? Ok. Uma outra coisa que você está nos contando também, né, que o circovírus ele está aí agora, como várias outras doenças, né, se tornam complexos de doenças e não mais aquela doença isolada. Conta pra gente, por favor, aí, quais são os principais agentes e as doenças que tem o chamado diagnóstico diferencial. O que é isso, né? São doenças que se parecem em sintomas e precisam ser conferidas se é uma ou outra. O circovírus, em que situação ele se encontra nisso hoje em relação ao diagnóstico diferencial, William? Bom, podemos voltar aos slides, por favor? Sim. Só esse primeiro alerta, a gente começou a falar no diagnóstico de porteira, né? O diagnóstico de porteira, a gente brinca que é aquele diagnóstico que o sujeito chega na propriedade, lá da porteira, e fala, é isso. Bom,
A gente fez isso no passado muitas vezes. Né? Eu uso exemplo aqui, a fezes mole e a ileite. Né? Teve um período que, aí depois nós descobrimos que não, né? Tinha Blackspira, tinha salmonela, tinha outros causadores. Sintomatologia nervosa é streptococcus, a coisa não é bem assim, tem outros fatores envolvidos. E refugagem é cirrovírus. Então, esses diagnósticos de porteira que a gente chama, eles são muito perigosos porque elimina, evidentemente, uma série de fatores. E nós, como nós tivemos um outro ponto que parece que não tem relação, mas torna a coisa mais complexa, que é o processo de eliminação de alguns antimicrobianos e redução de antibióticos. Alguns agentes que até no passado não eram importantes se tornaram importantes. Ok. E se misturam nesse processo. Então, um exemplo nesse slide aqui, se você olhar essas fotos, o suinocultor olhar, o pessoal aí que estava em 2004 na ativa aí já, vai olhar para essas fotos e vai falar, mas isso é um caso típico de cirrovírus. Nós temos todas as lesões de cirrovírus, refugagem, lesão no rim, tem pneumonia intersticial, está tudo aí. E, no entanto, esse é um caso que salmonela coleus suis. Ok. Houve a mudança da vacina em uso naquela época sem necessidade, quando na verdade o problema não era cirrovírus. Então a importância de se fazer. Esse outro caso, um caso lá do Rio Grande do Sul, mais recente um pouco, de 2015, de novo, tem refugagem, tem aumento de linfonodo, tem pneumonia viral, tem pneumonia, edema intersticial, bom, isso aqui é cirrovírus, né? De fato era, mas não era o cirrovírus A, era o cirrovírus D. Entretanto, não foi mudada a vacina, se fez alguns ajustes e o problema se resolveu. Um outro exemplo, são exemplos que eu estou dando da importância de se fazer o diagnóstico, esse caso é um caso de 2017 aqui de Minas. Todas essas ganhas são ganhas vacinadas. Também, se olha, tipicamente uma lesão de um quadro de circovírus naquela nossa mentalidade de 2004. Memória visual. E, no entanto, não teve uma marcação para circular, a quantificação que é importante. Olha, o cirrovírus aparece, mas a marcação, ou seja, a imunohistoquímica demonstra que a quantidade de cirrovírus é muito pequena. Ok. Apareceu uma Escherichia coli beta, ausência de salmonela, e, no entanto, por maior surpresa, foi uma imunossupressão porque havia um erro grosseiro na inclusão do núcleo nas rações de leitão. Então, há uma falsa simplicidade nesse negócio. Eu preciso estar mais atento, ter a mente mais aberta e a fundo para entender realmente a necessidade. Esse outro slide, eu demonstro também que aquelas máximas não são verdadeiras. Linfonodo infartado é cirrovírus. Então, aqui nós temos linfonodo infartado que é por coli, linfonodo infartado que é por salmonela e linfonodo infartado que é por cirrovírus. Visualmente impossível de mexer, visualmente impossível de diferenciar, mas a máxima permanece. Mais aqui algumas fotos de lesão aparentemente por cirrovírus. Aqui também lesões aparentemente por cirrovírus e que, no entanto, são causadas por salmonela. Entendi. E nesse processo, Alimar, aí são várias lesões, tem aqui lesões por salmonela, aí na parte entérica, lesões por salmonela tifimúria, entérica tifimúria, e completando essa coisa, dizendo que, de fato, a salmonela, tanto salmonela entérica, coleus suis, como tifimúria, são diagnósticos diferenciais extremamente importantes. Entendi. Hoje, quando se tem animal perdendo condição física, final de creche, ou mesmo na creche, e terminação, é importante fazer esse diferencial entre cirrovírus e salmonela. Ok. Você está trazendo para nós, então, né? Você trouxe alguns exemplos bem práticos aí de desafios que você encontrou no campo, né? Onde você tinha
informações visuais, vamos chamar assim, que nos transportavam a história, memória que a gente tem a respeito das lesões de circovírus, mas todas elas, o circovírus não era o mais importante, embora às vezes existisse, né? Então você está reforçando aquela mensagem inicial de que é preciso usar as ferramentas atuais de diagnóstico e de quantificação para saber exatamente, né, qual que é o impacto de verdade do circovírus naquele sistema. Perfeito? Sim. Aí, William, vamos, você comentou sobre vacinas, né? E aí vamos falar um pouquinho para o público sobre como é que está a eficácia das vacinas de PCV2 atualmente, né, em relação às variações que o vírus vem sofrendo ao longo do tempo. O que você poderia nos trazer a esse respeito? Bom, o vírus é até difícil dizer que vírus é um ser vivo, né? É uma controvérsia esse vírus. O vírus existe para se replicar. Qual que é a função do vírus? Criar outro. Então, é muito simples e a expectativa, não existe expectativa no mundo científico que o vírus continue o mesmo com o tempo. Porque toda vez que ele se replica, ele produz uma possibilidade de erro e isso gera uma nova amostra, que pode não significar coisa nenhuma, ou seja, a nova amostra pode não trazer nenhum dano novo, ou pode significar algum dano. No caso do circovírus, em 2004 a gente tinha o circovírus PCV2. Quando foi em 2006, aí tem o PCV2, outro PCV2 muito semelhante, mas com alguma diferença. Então, se chamou o primeiro PCV2 de A, se chamou o segundo PCV2 de PCV2B, e hoje nós já estamos no G. Entendi. Mas, apesar disso, essas mudanças não trouxeram, até o momento, mudanças na parte antigênica, ou seja, não interfere na formação de imunidade para o vírus. Então, há um consenso na comunidade científica de que as vacinas, elas, mesmo sendo a maior parte de PCV2A, elas cumprem a sua função. Entendi. Pode ser que no futuro isso não aconteça, tem uma mudança importante na parte antigênica e isso mude. Mas no momento, o que a gente pode dizer é que as vacinas cumprem essa função. Vamos talvez até tentar transmitir um pouquinho para o público também, William, o que seria a parte antigênica, né? É a porção do vírus que gera no organismo a resposta contra ele. Sim, certo? A parte que é reconhecida pelo sistema de defesa do organismo. O que você está nos dizendo que, apesar das transformações naturais do vírus, a questão em relação à resposta que o organismo dá não se modificou. Não, até o momento não. Ok, entendi. William, vamos falar um pouquinho da vacina de vocês, né? O bate-papo é sobre a doença e tudo, e sobre as ideias em relação à proposta de vacina da Seva. Como é que está o desempenho dela no campo? O que você pode trazer para nós? Bom, a nossa vacina é a Circovac, é uma vacina que, ao contrário da maior parte das vacinas do mercado, é uma vacina com o circovírus completo. A maioria das vacinas é a expressão de parte do circovírus num outro vírus. A nossa é uma vacina de vírus completo e o desempenho é muito bom, como a gente tem registrado aqui no Brasil e tem registrado em outros países. A Circovac hoje, na ceva suínos, é o produto de maior sucesso, de maior venda da ceva suína no mundo. Ásia, Europa, e o desempenho é muito tranquilo. Nós passamos no mundo hoje, mais no Brasil do que em outros países, essa questão do diagnóstico diferencial. E essa é uma questão importante no Brasil. Em algumas situações, e isso aconteceu com o Circovac, mas com outras vacinas, a dificuldade da diferenciação no diagnóstico que dá
a impressão leva à conclusão de que há algum problema na vacinação, inclusive em relação a A, B, esse tipo de situação. Mas temos uma condição de desempenho muito boa. Entendi. O que você está nos alertando, e aí eu estou tentando reforçar as ideias que você está transmitindo e você vai me corrigindo, se eu não estiver conseguindo fazer isso. O que você está nos alertando é que temos que tomar cuidado para, às vezes, responsabilizar alguma vacina por uma ineficiência sem fazer um diagnóstico diferencial correto, completo, porque, né, vamos falar o seguinte, a proteção em relação ao circovírus pode estar tudo ok e o problema vindo de uma outra natureza de problema. Na verdade, eu trabalho com vacina, eu praticamente, não só com vacina, mas a maior parte do tempo com vacina há 20 anos. Não tem... Décadas de experiência? Décadas de experiência. Então, e uma coisa que é observado é que o processo de vacinação, ele muitas vezes, ou eu ouso dizer que na maioria das vezes, é o principal causador de problema. Okay. Então, se a gente for na literatura mesmo, você vai ver que das falhas vacinais, em 10 possíveis causas, 6 ou 7 estão no processo de vacinação. Enquanto outras 3 ou 4 são da composição da vacina em si. Então, e o primeiro ponto de uma falha vacinal é a falta de identidade com aquilo que se está procurando controlar. E aí, se eu uso a vacina de circovírus e tem um problema de salmonela, isso nunca vai ser resolvido. Não que você deve parar de vacinar contra circovírus, mas a vacina de circovírus é obrigatória, vamos dizer assim. Mas se o seu problema for salmonela, não vai ser modificando qualquer coisa na vacina de circovírus que isso vai ser resolvido. Então, o diagnóstico diferencial é muito importante por isso. E vale também para a doença respiratória, para qualquer outra. A grande vantagem é que nós temos mecanismos hoje, coisa que a gente não tinha no passado, ferramentas tão boas. Temos que usar. E com relação ao processo de vacinação, hoje na Seva, a gente está investindo em checar esse processo. Então nós temos um processo hoje de checagem de vacinação, onde a gente começa na estocagem e avaliamos 17 itens no processo até a avaliação do animal após a vacinação. São 17 pontos que vão desde a estocagem até a reação vacinal. A possível reação vacinal. É um quebra-cabeça, né, William? É um quebra-cabeça. E uma coisa interessante nisso é que às vezes há um engano nisso. Certa vez uma universidade americana fez uma grande pesquisa para definir por que as matrizes atrasavam em dar cio depois da desmama. E depois de 6 meses de pesquisa, milhares de matrizes descobriram que o arraçoamento da maternidade não era adequado, que os funcionários não forneciam a quantidade suficiente. E aí descobriram que eles não forneciam porque ninguém tinha dito para eles quanto fornecer. Então, o processo não é complicado ou não tem problemas porque as pessoas fazem isso porque querem. É porque o que a gente percebeu é que o treinamento é insuficiente. É isso que a gente está investindo. Esse ano foi um ano complicado, mas é tudo isso que a gente tem imposto uma atividade de checar o processo de vacinação, porque a gente observou que as inúmeras falhas, porque na verdade esses indivíduos não eram treinados ou não são treinados o suficiente. Entendi. Então, vamos lá. Nós temos uma doença que é de disseminação em todas as suinoculturas, nós sabemos disso. Há ferramentas de diagnóstico suficientes no mercado para que a exploração desse vírus seja completa, né? A segurança em relação ao êxito de vacinas,
Então, o que a empresa de vocês está investindo, né, fortemente é na conferência, né, na checagem desse processo para que ele seja executado como precisa. E o que você está dizendo é que não é nem difícil, né? Às vezes falta realmente o protocolo, o treinamento. Né? Exatamente. É até importante a gente deixar isso claro também, que às vezes a gente vai abrindo a pauta, fica parecendo que a coisa é complicada, e não é. Não, na verdade é isso, é falta de foco de treinar o pessoal de forma que eles tenham informação para trabalhar de forma correta, porque não é uma incapacidade, é simplesmente a pessoa... É muito comum no processo de treinamento o funcionário, o colaborador virar e falar, mas eu não sabia que era assim. Ok. Né? Como ele vai entregar aquilo que ele não sabe? Que ele não sabe. Né? Ok. Então, ou seja, é realmente informar e conferir e checar. Né? William, você falou da vacina de vocês, da Circovac, né? Nós estamos falando um pouquinho de história. E eu estou me lembrando aqui que era uma vacina que nasceu para fêmeas. Sim. Né? E depois também aquilo era um conceito da época. Né? E como que está isso hoje? Vacinação de fêmeas, vacinação de leitões. O que você pode nos falar sobre isso? De novo, nesse ponto até uma desinformação realmente nisso. Lembra que se o leitão atingisse, naquele primeiro gráfico que foi mostrado, se o leitão atingisse uma imunidade recebida da mãe, via colostro, até 10 semanas, 12 semanas, ele passava sem circovírus. E isso era um fato. Então, vacinando a matriz e garantindo que esse leitão chegasse até 70, 80 dias sem adoecer, resolvido o problema. Mas como as coisas não são estáticas, né? Okay. A vida muda, o vírus muda, o suíno muda, a doença então cronificou e se tornou mais tardia, e esse processo de garantir a imunidade até 70, 80 dias não foi mais suficiente. E então veio a vacinação de leitão. Acontece que a dose necessária para produzir imunidade passiva ela é muito maior do que a dose necessária para produzir a imunidade do leitão. Não tem nada a ver com o peso do leitão e nada. É que no circovírus, uma característica do vírus, para se conseguir imunidade passiva, ou seja, que a fêmea passe através do colostro a imunidade para o leitão, é necessária uma dose cavalar de antígeno, que estava em 2 ml. A imunidade ativa, a quantidade necessária de antígeno é suficiente em meio ml, que tem a quantidade de antígeno, a quantidade de partículas virais, como as outras vacinas. Naquele momento, a empresa, por uma questão prática, não era outra empresa, inclusive, resolveu que era melhor entre lançar uma outra vacina, simplesmente modificar a dose. Entendi. E esse processo continuou, a vacina foi comprada recente, há 3 anos pela Seva, e continua. Essa aplicação de meio ml, ela é uma aplicação que a gente trabalha muito nisso. Inclusive, nós trabalhamos esses 3 anos de forma a fazer com que isso seja realmente efetivo. Nós reconhecemos que meio ml não é algo que se possa fazer com um aplicador de 2, é algo que não se pode fazer com improviso. Ok. E por isso a gente disponibiliza hoje aplicadores específicos para meio ml. Interessante, interessante. William, vamos tentar transmitir um conceito aqui para o público a respeito de imunidade passiva e imunidade ativa. Talvez ajude. Para nós veterinários é mais automático, né? Tá bom. Mas aí vamos para o seguinte, né? O que é imunidade passiva? Né? Vamos dizer, o organismo tem que produzir anticorpos de quantidade suficiente para que sejam depositados no colostro, né? E o outro já é apenas para o próprio organismo. Você que é o especialista. Na verdade, a imunidade passiva é aquela que o leitão recebe através do colostro, os anticorpos e células que ele recebe mamando o colostro. A fêmea, ela precisa reagir à vacina
produzir anticorpos, produzir células, transferir isso para o aparelho mamário, para que isso seja depositado no colostro, para então ser mamado, ser sugado pelo leitão. Esse processo não é o mesmo processo que produzir imunidade para si mesmo. É um processo muito mais complexo. Na maioria dos agentes, isso não é necessário uma variação de dose, mas no circovírus se mostrou necessário uma dose muito maior. Por isso a vacina foi maior. Porque o processo é muito complexo, você precisa produzir, a fêmea precisa produzir os anticorpos e as células necessárias, precisa transferir isso para o aparelho mamário em quantidade suficiente de gerar uma imunidade que dure tempo suficiente do leitão produzir a sua própria. Porque no intervalo em que o leitão está perdendo a imunidade passiva, ele tem que criar a sua. Porque senão ele adoece depois. Ok. Muito bom. Eu acho que nós vamos tomar um café da Ceva aqui agora, William, né? Sim, porque claro. senão a gente não cumpre uma parte do protocolo, que é o café com as ideias, né? Então, vamos lá. Enquanto isso aí também, eu estou pegando a orientação com minhas diretoras, né, que já são conhecidas das AgroLives, deve estar chegando algumas perguntas, né, para a gente poder enriquecer aqui com o público. De canhoto. Né? A câmera conseguiu filmar o café da Ceva? Ué. Olha aí. Um brinde ao nosso público aí. Tá chegando aqui? Espera aí. Ok. Enquanto, só podia mostrar esse slide, que está aí no ponto, enquanto olha só, William. Eu estou vendo o seu slide aqui, é sobre aplicador, é isso? Isso. Vamos ver se a pergunta tem relação com isso aqui. Às vezes tem, né? Estão perguntando aqui se a vacina de vocês pode ser feita com outras vacinas, né? Simultaneamente. Sim. Eu acho que a pergunta tem a ver com o slide que você está querendo falar. Se eu puder colocar o slide, por favor. Bom, nós temos do lado, esse lado direito, meu lado direito, né? Eu acho que é a esquerda da tela, é um aplicador de Circovac. Então, esse é um aplicador de meio ml, um único. E nós temos esse aplicador do outro lado aqui, que eu estou mostrando, vou indicar ele aqui, só um minutinho. Esse aqui que eu estou destacando, são colocados a vacina Raioginha, que é a vacina de micoplasma, e a vacina a Circovac, que é a vacina contra circovírus. E ele então faz a aplicação simultânea de ambas em uma única agulha. Esse processo ele tem duas vantagens. Primeiro, que é uma única aplicação. Ok. E ele tem uma outra vantagem, que transforma o meio ml em 2,5, que também aumenta o volume. Facilita. Ok. Entendi. Então, esse aplicador duplo, nós trouxemos da Europa agora, esse ano, não, é uma novidade aqui, nós estamos trazendo, porque nós identificamos no mercado a necessidade, o desejo do suinocultor, do gerente de granja, do pessoal de vacinação, em facilitar isso, em vez de fazer as duas fases. E é um processo que não há uma mistura, vamos dizer assim, a pessoa não precisa fazer essa mistura, o próprio aplicador se encarrega e numa única vacina, numa única agulha. Não há uma aplicação. Não... Entendi. Então tem um aplicador especial disso para fazer a mistura automática das vacinas. E um êmbolo tem 2 ml e outro êmbolo tem meio ml. Então isso se transforma em 2,5 ml e são injetados simultaneamente no leitão. Entendi. Num movimento só, numa ação só. Né? Temos um filme aí até para demonstrar. Ok. Está chegando um outro questionamento aqui do campo, William, justamente assim, a pessoa está na dúvida, vamos dizer, por que não fazer, não usar dosificador de 2 ml para fazer meio, já que meio é menos, ele
Ele consegue dividir? Você podia clarear? Eu acho que é essa que é a pergunta aqui. Nós fizemos vários testes de campo com relação a isso. O que acontece com um dosificador de 2 regulado para meio? Primeira fonte de erro é a própria regulagem. Eu sugiro que numa granja você selecione ali uns 4, 5 colegas ali, trabalhadores da granja, e dê um aplicador de 2 e peça para cada um deles regular para meio. Você vai ver que cada um vai regular de um jeito. Entendi. Então, porque não é muito claro a posição do êmbolo nessa regulagem. Então, há uma fonte de erro. A segunda fonte de erro na aplicação é que o curso da aplicação fica muito curto. Não sei se eu consigo expressar. Então, quando você usa um aplicador de 2 com meio ml, o curso da aplicação fica simplesmente um movimento. O movimento parcial é impreciso, pelo que eu estou entendendo. E muitas vezes a pessoa não consegue nem saber se realmente injetou ou não no líquido. Ok. Já no aplicador de meio, o êmbolo é mais fino, então o curso é mantido. A pessoa faz todo o movimento de aplicação, não há dúvida que ela aplicou. Entendi. O movimento ele é completo. No aplicador regulado ele faz um movimento curto. Eu estou entendendo. Que parece simples, né? 2 leitões, 3 leitões, 4 leitões, 500 leitões, não é tão simples assim. 250 leitões não é tão simples assim. Né? Com certeza. Não, ok. Então, ou seja, se vocês estão investindo muito na precisão da dose, exatamente, que no desafio de campo que vocês têm, foi percebido por vocês como algo muito importante. Sim, é claro. Isso? Exato. Ótimo. Chegando mais uma pergunta aqui, William. Você falou que tem um checklist de 17 tópicos, né? Sim. Nós não vamos falar 17 tópicos aqui nesse programa, é só para lembrar. E a pessoa está perguntando quais seriam os 3 pontos aí que você acha mais importante nesse checklist de vacinação. Tem isso? Você poderia elencar alguma coisa assim que é difícil dizer assim qual é o mais importante. Nós temos várias situações. Vou dizer alguns que são frequentes, alguns que são muito frequentes. Um deles é a própria conservação. Hoje, infelizmente, no país, a gente tem muitos picos de energia. Uhum. Temos muitos picos de energia. E situações são muito frequentes de 8 horas sem energia, 12 horas sem energia, e aí? O que fazer com essa vacina depois? Infelizmente, isso é pouco observado, e infelizmente eu posso dizer que 90% delas é utilizado. Entendi. Com períodos até maiores. Esse é um ponto. Outro ponto é essa questão da dosificação mesmo. A dosificação é importante. A limpeza dos aparelhos, né? A limpeza do aplicador, a esterilização das agulhas, o tamanho da agulha, todos esses processos, a gente acha uma quantidade de falha muito acima do desejado. Troca de agulha, ausência de troca de agulha, são todos processos que interferem na qualidade da vacinação e muitas vezes causam abscessos no leitão, no local da aplicação. E mesmo que não seja visível esse abscesso, nós já vimos casos em que o microabscesso acontecia e lá no frigorífico ia ser identificado. Entendi. E todo mundo achando que estava ótimo. Entendi. Não estava visível, não né? Era visível. Né? Ô William, está chegando uma pergunta aqui, tá certo? A gente já passou por ela, mas eu acho importante a gente reforçar aqui, né? Tem a Labíbia, é isso mesmo, minhas diretoras? Está aqui, está perguntando saber se a dosagem, não está achando a dosagem meio ml muito baixa para proteger o leitão, né? Você já falou sobre concentração de antígenos durante a sua apresentação, mas talvez pudesse responder especificamente a gente já a questão da diferença entre a quantidade de antígeno necessária para produzir anticorpos que serão transmitidos pelo colostro, e isso
o volume, a quantidade de antígeno era muito alta, e a quantidade de antígeno necessária para que o leitão responda para produzir sua própria imunidade, a imunidade ativa. Isso então é medido. Medido como? Número de partículas virais. Assim como quantifica no suíno, na vacina também é quantificado, ou seja, eu tenho quantas partículas virais. Eu preciso de uma determinada quantidade. Quantos ml são necessários? Da Circovac, meio ml. Na verdade, essa é a conta. É possível que a associação com outras vacinas, e aí faça uma associação de volume, até natural, né? Para o público que você está trazendo essa informação, ou seja, você está nos dizendo que o que manda é a concentração de partículas lá dentro desse volume, que pode variar mesmo. E pode ser de vacina para vacina, de empresa para empresa, né? É uma questão de tecnologia mesmo. Está chegando mais perguntas aqui, William. Vamos lá. E vírus tem uma coisa, vírus ocupa pouco espaço. Ok, é verdade. É verdade. Verdade. A pergunta, deixa eu ver se eu entendi bem aqui. Micoplasma tem sido um desafio juntamente com as doenças respiratórias e ainda a influenza, né? Algumas granjas fazendo reforço, uma segunda ou terceira dose em vacinação massal. Qual que é o posicionamento de vocês em relação a isso? Boa pergunta. Falando de... Obrigado a Rejane Dias. Está falando de micoplasma? Está falando de fazendo uma vacinação, um reforço, se eu não me engano, de vacina de circovírus. Eu posso estar enganado, mas o meu entendimento foi esse. Devido ao desafio do complexo de doença respiratória, micoplasma e influenza. Tá. Bom, independente de qual agente, é muito importante a gente lembrar uma coisa. Não existem dois rebanhos iguais. Ok. Cada rebanho é um rebanho. Então, a base da vacina, eu falo que produzir um programa vacinal pode ser feito de quatro possibilidades. Eu acho que essa vacina deve ser aplicada aí. Essa é uma possibilidade. Tem a bula da vacina. Ok. E a gente tem que lembrar que a bula é um papel desse tamanho, com um pouquinho de informação, quase nenhuma. Uhum. Tem o que está escrito no livro, a literatura. Está escrito no livro, nas revistas técnicas e tudo, e tem a medição. Então, esses processos, o melhor deles, sem dúvida, é a medição. Porque, como cada rebanho é um rebanho, essa base que está na literatura, ela serve até para o início de trabalho. Eu posso dizer assim, olha, a base da literatura diz que eu devo vacinar com 3 semanas. Tá bom, eu posso começar por aí. Se tudo vai bem, tudo vai bem. Agora, se as coisas não funcionam como deveriam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir. Perfeito. O que se faz, infelizmente, no mercado é tentar uma nova dose, e esse tentar, eu perco 6 meses, depois eu tento de novo mais 6 meses, quando na verdade, tanto para a influenza, quanto para a micoplasma, quanto para circovírus, a melhor coisa, e a gente tem ferramenta para isso, é medir. O tempo de vacinação é esse realmente? Entendi. Só a medição vai te dizer. Não, muito bom. Então, ou seja, a pergunta da Rejane nos trouxe lá naquela posição inicial da sua apresentação. Sim. Que nós temos atualmente ferramentas suficientes para quantificar. E a partir daí... E aí nós temos 2 quantificações. No caso do circovírus, nós temos a quantificação do vírus, né, que é importante para determinar a importância da doença, e nós temos a quantificação dos anticorpos para definir onde devo colocar a minha vacina. Ok. As 2 coisas... Muito boa lembrança. São 2 quantificações que estão disponíveis. Muito bom. Que é a melhor forma de se tratar uma situação complexa. Por isso que eu falo, quando as coisas vão bem, elas vão bem. Tá bom. Somos todos felizes, vamos para casa. Agora, quando as coisas se complicam, vão medir. Ok.
É melhor do que tentar uma terceira dose, é melhor do que tentar uma variação sem ter essa resposta. Não, muito bom, William, muito bom. E essa ideia que você está trazendo para nós também é muito interessante, né? É o que você falou, né? Tem o eu acho, que não é a melhor opção. Você tem a bula, que é o que está escrito. Um papelzinho desse tamanho. E você tem aí realmente, igual você falou, cada rebanho é um rebanho, e na suinocultura, então, de ciclo completo, nem se fala, né? As condições, as individualidades, as particularidades de cada sistema são muito maiores do que, às vezes, né, sítios separados, outras espécies. E nós tivemos até uma certo tempo uma boa imunidade, uma boa unidade genética, nós temos uma genética dominante, e hoje não, já há algum tempo, nós temos várias genéticas também, que também Perfeito. fazem isso ter um outro aspecto. Exatamente, são várias fontes, né, William? São várias fontes e cada uma com sua flora, né? Com sua flora, com sua imunidade para produção de colosso diferente, com sua capacidade de consumo diferente que determina colosso. Imagina quanto isso, com um número de leitões diferentes nascidos. É verdade, é verdade. Então hoje a imunidade passou a ser um jogo muito mais complexo do que era no passado. Não, perfeito, perfeito. William, a Bibiana está perguntando como a Circovac está se comportando no campo em relação aos desafios. É uma pergunta bastante direta, né? A gente tem uma situação interessante. Nós temos, igual eu te falei, o maior sucesso mundial da serva, o produto mais vendido da serva no mundo, as servas suínas no mundo é a Circovac. Nós temos resultados muito bons, mas a gente traz ainda algumas dúvidas com relação a esse meio ml, que é o que a gente está trabalhando e demonstrando que isso não é uma dificuldade desde que a gente possa garantir essas ferramentas. Ok. Então, o desempenho é o desempenho de uma vacina premium, uma vacina classe A. Perfeito. A Mariana Fausto, William, queria saber se a serva trabalharia com associação de PCV2 e micoplasma. E se não, por que não associar ou por que associar na opinião da serva? Bom, a opinião da serva a serva é a empresa que gasta 10% do faturamento, não é do lucro não, 10% do faturamento em pesquisa. Ok. Então eu tenho certeza que hoje, dentro dos 5 centros de pesquisa na serva, espalhados pelo mundo, tem gente pensando nisso. Por quê? Porque, como diz um suinocultor que também é supermercadista, a prateleira do supermercado não cresce. Ou seja, o pescoço do leitão não vai crescer. Ele falava assim, então, quanto mais doenças eu tenho que vacinar, existe um desejo, um sentimento do mercado de se conjugar. O que eu digo é que muita gente está trabalhando nisso, mas, por outro lado, é preciso ser feito com muito cuidado. Muito cuidado, porque não é só a questão de um antígeno combinar com outro, de colocar junto, esse tipo de coisa. A gente tem que lembrar que cada doença tem a sua própria dinâmica. E o produto, o que está na vacina, tem que casar a dinâmica das duas doenças, ou das 3, ou das 4. Ok. Imagine que eu ponho micoplasma e circovírus junto, mas em uma determinada granja, a dinâmica de infecção de um é totalmente diferente da dinâmica de infecção da outra. A parte do produto é menos complicada que a parte de campo. O pessoal acha que a parte do produto é mais difícil. Não é. Entendi. Tem muita gente especialista trabalhando nessas possibilidades. Mas a biologia do campo, com a complexidade do campo, fala isso. Eu posso fazer uma vacina quádrupla. Do ponto de vista tecnológico de fazer vacina, põe o centro de pesquisa para eles, vão fazer. Agora, do ponto de vista de conjugar esses 4 agentes e combinar com eles, que eles têm que agir junto... Na dinâmica, né? No desafio da vida real, né? Que não é tão simples assim. Não, e voltamos aí, talvez, William, naquela ideia do quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça que você tem que ir montando aos poucos, né? Sobre como resolver e sempre apoiado por... por medidas. Por medidas.
E a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, um complicador que é PIRS, a síndrome respiratória reprodutiva do suíno. Imagina em outros países que você ainda tem esse complicador. Você tem que fugir da... Se você vacinar no período de PIRS, perdeu a vacina e ainda ficou mais doente ainda. Vamos deixar por hora, nós vamos torcer para continuar sem saber o que é isso, né? Está chegando uma pergunta, eu também estou vendo que o nosso horário, vou conferir com minhas diretoras, né? Como estamos, mas a Alessandra Folman, William, está perguntando sobre a questão da proteção em relação aos animais pesados. Sim. Tá certo? Que os animais, né, o objetivo de vender animais cada vez mais pesados, eles vão ter cada vez mais idade. Se a vacina dá cobertura para essa idade elevada dos animais. Sim. Bom, na sinocultura integrada, a gente hoje tem como prática animais de 135 quilos. Então, os nossos programas atendem tranquilamente os 135 quilos. Nós tivemos, por força de uma coisa ruim, que foi a greve dos caminhoneiros, nós ganhamos uma avaliação de longa duração. O acaso trouxe isso, né? Porque animais que seriam abatidos com 135 quilos foram abatidos com 155 quilos. Ok. E, no entanto, a imunidade foi mantida e esses animais chegaram aos 155 quilos bem. Então, nós temos hoje muita segurança em relação à extensão. E eu costumo dizer para o piscicultor e para os colegas o seguinte: a duração de imunidade não é um problema do campo. A duração de imunidade é um problema do fabricante da vacina. Ok. A questão a ser resolvida no campo é qual é o melhor time para fazer a vacinação. Aí nós voltamos à medida. Perfeito. Não, a duração da imunidade é o problema do fabricante. Entendi. De qualquer vacina. A sua obrigação, a minha obrigação do veterinário de campo é definir se para esse rebanho aqui eu devo vacinar com essa idade, qual que é o melhor protocolo de vacinação para esse rebanho. Isso é importante, William. Isso é bom para definir quais são as responsabilidades, né? Porque essa ideia de que eu preciso abater o animal mais pesado e por isso eu trago a vacina mais para frente, eu perco a imunidade passiva aqui e aí eu... Abre um flanco, né? Abre um flanco. Muito então, fazer isso, nem pensar. Não, muito bom. William, nós estamos chegando ao nosso... Deixa eu ver aqui, tem mais uma... João Leite, as vacinas do mercado protegem dos novos circovírus, né? E se ele fez o exame e der viremia positivo, o que isso significa? A viremia positiva depende de quanto. Existe uma tabela muito bem estabelecida hoje que se for menos de 10 a 5 partículas por ml, não significa nada. De 10 a 5 a 10 a 6 é uma infecção subclínica. Essa é a vantagem hoje. E se for acima de 10 a 6, 10 a 7 partículas virais por ml, significa doença clínica. Então eu tenho uma tabela que me coloca estabelece exatamente onde eu estou. Ok. Essa é a vantagem. A viremia em si pode não dizer nada, mas qual a amplitude dessa viremia me dá essa escala. Exatamente, ou seja, só a palavra viremia, só a viremia em si, não. Nós voltamos de novo numa medida e que já está estabelecida. Que já está estabelecida. Isso é muito bom. William, né, nós estamos chegando ao final, e aí vamos abrir o espaço aí para você fazer suas considerações finais, a sua mensagem, né? E eu estou entendendo que vocês estão trabalhando para colocar toda essa tecnologia disponível, né? Vocês estão estimulando a gente ir pelo caminho da medida das questões, tratar o circovírus de forma muito objetiva, né? Então, nós estamos caminhando para o encerramento, eu vou abrir para você fazer suas considerações, fazer suas colocações. Livremente. Bom, é exatamente isso, Omar. É um programa mundial da SEVA fazer um trabalho técnico de campo com todo esse processo. Isso tem um nome global, que é o Programa SEVA de Sanidade,
onde a gente tem a verificação desse processo de vacinação e trabalhar fortemente na determinação da importância de cada um desses agentes, né, com essas medições, como eu disse, para propor ao suinocultor as soluções necessárias. Independente se essas soluções passam por vacinar por esse ou aquele agente, mas o importante é fazer do ponto de vista correto, do ponto de vista técnico. Okay. E o mais agradecer ao espaço, foi uma experiência nova, muito boa. Bem satisfeito com tudo. Não, ok. Um abraço a todos. Nós vamos passar para as minhas diretoras aqui, para elas, né, quem vai fazer o fechamento do nosso bate-papo é a Vanilda aqui, aquela que teve a ideia original de fazer esse programa e esperamos que todos tenham gostado, né? Muito obrigado, agora é com você, Vanilda. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês, né, que estão aí presentes, que tomaram um cafezinho conosco, e de dizer que, em nome da Seva, nós temos hoje todo um pacote de serviços para oferecer para vocês, com checklist de vacinação, com uma equipe técnica, com grandes conhecimentos, para trabalhar exatamente pensando com esse aplicador que o William mostrou, com Raiogin e Circovac. Tá? Então, assim, mais uma vez eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês e a participação de todos, e me coloco à disposição para o que precisarem. Eu sou a pessoa responsável da Seva aqui na região de Ponte Nova, então o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Todos os dias, milhares de trabalhadores colocam a sua força a serviço de todo o país. Uma legião incansável, que não se intimida com nada e nunca para. Nós somos o Agro, uma homenagem da Seva. A todos os trabalhadores que fazem do agro um motor